Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Às vezes as pessoas têm uma ideia incorreta acerca do que é a lealdade. Você tem uma ideia correta do que é a lealdade? Se as pessoas podem ser, por exemplo, leais a um clube de desportos, um clube de futebol, ou podem ser leais a uma cidade, leais a um país. Mas, de uma maneira geral, essas lealdades são lealdades focadas em nós próprios, à volta de nós, do que nós gostamos, do que é nosso. Mas a verdadeira lealdade não é acerca de uma lealdade do que é para nós. A verdadeira lealdade é submeter, comprometer e ser fiel a um golo, a uma meta, a um goal, a um objetivo. E por isso vamos agora ver alguns exemplos de lealdade e deslealdade e vermos como é que podemos ser, ou sete áreas de lealdade. E para começar, quero que virem comigo, se faz favor, a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Porque aqui Paulo fala acerca das pessoas durante esta era do fim, do tempo do fim. E diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E, queridos irmãos, vivemos em tempos difíceis. E depois, continuando no versículo 2, diz assim: pois os homens serão egoístas. Isto é, focados no que é acerca de nós próprios. É uma lealdade para o próprio, para com o próprio. Diz assim: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemiadores, desobedientes aos pais. O que é uma desobediência aos pais? Quando somos desobedientes aos pais, não estamos a demonstrar lealdade aos pais. E depois diz assim: ingratos, irreverentes, versículo 3, desafeiçoados. O que é uma pessoa que é desafeiçoada? É uma pessoa que sem afeção, desafeituado, que é que não tem uma afeção, um afeto natural, como diz noutras versões da Almeida, por exemplo, na revista Ecologia Fiel, sem afeto natural, desafeiçoado. Isto é, sem esta afeição. Queridos irmãos, isto é o tempo do fim. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Sem domínio deles próprios. Porque para ser leais, temos que exercitar um domínio sobre nós próprios para sermos leais aos outros. Cruéis, inimigos do bem, traidores. Traição é uma falta de falta de lealdade, é ser desleal. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Os prazeres, o que é para mim, é mais importante do que é para Deus, de demonstrar lealdade a Deus. Tendo forma de piedade. Sim, tendo forma de que são pessoas muito religiosas, mas negando, entretanto, o poder dessa religião. Isto é, não são leais a essa religião. Foge também destes. Vemos aqui, queridos irmãos, que nos tempos de fim existe, como aqui Paulo escreveu a Timóteo,
descrevendo estes dias, estes últimos dias. E é o que existe hoje. É a condição hoje. Uma condição de deslealdade. Falta de lealdade. Vejam comigo, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 15. Porque aí vamos ver agora um caso de deslealdade e como Deus odeia essa deslealdade. Em 1 Samuel, capítulo 15, de versículo 1 a 23, não vou ler isto tudo, mas vou descrever a história, para poupar um pouco de tempo, mas está a falar aqui da situação de Saul, que recebeu uma instrução de ir e ferir os amalequitas e destruí-los completamente. Totalmente. Isso diz assim, no versículo 3, destrói totalmente a tudo e a todos. Nada lhe poupes. Matarás tudo. Homem, mulher, meninos e crianças de peito. Parece difícil entender isso para certas pessoas, mas foi a instrução que Deus deu. Algumas pessoas vão perguntar, porquê? Crianças de peito. Porque vê-se hoje em dia que quando há certos casos contra os pais e os pais morrem, aqueles filhos, quando vir crescerem, vão tornar-se rebeldes contra aqueles que atacaram os pais. Neste caso, Deus tem o direito de dar vida e tirar vida. E Deus sabia que Ele ia ressuscitar essas pessoas no futuro, ia dar a essas pessoas uma vida no futuro. E por isso, simplesmente, estava a parar a vida deles temporariamente. E por isso Deus tem o direito de fazer isso. Foi uma instrução de Deus. Mas, como se vê aqui, Saul não obedeceu. Vocês veem que, por exemplo, no versículo 8 diz, tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas. E outros. Porque vê-se na história, continua, que havia depois muitos amalequitas depois disso. E então vê-se aqui no versículo 11, diz assim, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus arrependeu-se de ter escolhido Saul. Porquê? Porque ele não foi obediente. Ele não foi leal à palavra de Deus. Ele demonstrou uma falta de lealdade à instrução que Deus lhe deu. E depois continuem a ler e o Saul diz, olha, fizemos tudo. E o profeta disse, não fizeram tudo. E depois Saul diz, não, fizemos tudo, mas o povo poupou o melhor e isto e aquilo e aquilo outro. E vejam, por exemplo, no versículo 18, e diz assim, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Vocês precisam saber a razão porque que Deus queria que os amalequitas tivessem sido destruídos. Porque vocês lerem a história da Bíblia, verão que os amalequitas são aqueles que tinham perseguido os israelitas quando eles estavam a caminho da terra prometida e andaram aos de trás, às crianças e aos que estavam atrás e os atacaram, aqueles que estavam atrás. Tipo de terrorismo, mentalidade terrorista. E a mentalidade hoje em dia desses amalequitas também. Muitos problemas que existem hoje em dia em Israel teriam sido resolvidos se esta instrução tivesse sido obedecida. E por isso, Deus ficou muito aborrecido. E vê-se aqui no versículo 22, diz assim, porém Samuel disse,
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Porque eles disseram, não, poupámos o melhor para fazer sacrifícios. E Samuel disse, olha, não é os sacrifícios que são importantes. Porque os sacrifícios foram introduzidos por causa de desobediência. O importante é obedecer à palavra de Deus. E por isso diz, eis que obedecer é melhor que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Queridos irmãos, Deus quer lealdade. A lealdade é obedecer ao que Ele diz. E por isso diz assim no versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que não foste leal, que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Vê-se aqui que Deus odeia a falta de lealdade. Deus odeia a falta de lealdade. E por isso faço esta pergunta. Você é leal a Deus? E como é que pode ser leal a Deus? Claramente, obedecer às leis de Deus é demonstrar lealdade a Deus. Simples. Simples. Falta de obediência, isto é, rebelião, é não ser leal. Por isso, não quebres um mandamento para guardar o outro. Sim, não estejas a mentir para guardar o sábado, por exemplo. E por isso vejamos então alguns outros exemplos de lealdade. Visto que estamos aqui em 1 Samuel, vejamos então no capítulo 24. Capítulo 24 de 1 Samuel, capítulo 24. Vamos ler a história aqui, em que Davi poupa a vida de Saul. Ora, vimos que Deus disse que Saul tinha sido rejeitado. E Deus depois ungiu Davi. Mas o Saul também tinha sido ungido. E depois vê-se aqui que, tendo Saul, capítulo 24, versículo 1, tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então ele foi para essa área e entrou assim numa caverna para aliviar o ventre, para ir ao banheiro, digamos assim. Ora, então os homens de David lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. E far-lhe-ás o que bem te parecer. Lê-se isso no versículo 4. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Estava ali a aliviar o ventre, no banheiro. Um cheirinho, não é? E Davi cortou ali o manto, a orla do manto. Podia-o ter matado. Mas depois dele fazer isso, lê-se no versículo 5, bateu-lhe o coração por ter cortado a orla do manto. Sentiu-se culpado. Sentiu-se que não devia ter feito isso. E depois vê-se, mais tarde, mais adiante, aí no versículo 10, Davi disse a Saul, porque estás a tentar matar? Diz assim, olha, os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão
contra o meu senhor Saul, não estenderei a mão contra Saul, pois é o ungido de Deus, é ungido como rei. Vê-se aqui que Davi foi leal a Deus, respeitou aquele que foi ungido por Deus e não desejou que mal acontecesse a ele. Aliás, vocês podem ler no segundo capítulo de Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 1, vê-se aí que David teve de luto por causa da morte de Saul. E por isso vê-se aí um exemplo de lealdade. David foi leal e Deus gostou dessa lealdade de David. Vejamos outro exemplo de lealdade. Aí está em 2 Samuel, capítulo 11. Estamos aqui através de Samuel. Vejamos então aqui em 2 Samuel, capítulo 11. Aqui está a história de que Davi comete adultério com a Batseba. E depois ela tornou-se grávida. E então vê-se aí no versículo 6 de 2 Samuel capítulo 11, enviou David mensageiros a Joabe, que era o comandante da tropa, digamos assim, do exército, dizendo: manda-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a David. Então David disse a Urias: olha, vai para casa, vai para a tua casa, que é para parecer que o nené que ia nascer seria filho dele. Mas ele não desceu para casa, como lê no versículo 9. Então, Davi disse: então, por que é que não foste para casa? E ele disse, no versículo 11, disse: olha, a nação está em problemas, temos estes problemas todos na nação, como é que posso ir para casa e simplesmente me dar satisfação através do sexo com a minha mulher? Não posso fazer isso. Então, David disse: bem, espera aí uns dias. Então ele o embriagou, ele o embebedeceu. E disse: vai para casa. E ele não foi, mesmo bêbado, não foi. Vê-se a lealdade de Urias. A lealdade de Urias. Então, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14, assim: pela manhã, David escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Pela própria mão de Urias, mandou ele uma carta com a sua própria sentença de morte, para que Urias fosse morto. Diz aí, assim, para o pôr Urias na frente da maior força da peleja, e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Queridos irmãos, a lealdade de Urias causou-lhe a morte. A lealdade de Urias causou-lhe a morte. A sua lealdade para Deus um dia também pode ter um preço. O preço da sua morte. E vê-se vários exemplos de lealdade na Bíblia. Por exemplo, João Batista. No João capítulo 3, 27 a 30, foi leal a Jesus Cristo. Vocês veem, por exemplo, a história de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Deus disse a ele: sai dessa terra, e ele saiu, partiu. Depois no capítulo 22 do mesmo livro de Gênesis, que
versículo 12, vê-se que Deus disse a ele para sacrificar o seu único filho e ele não o negou. Está claro, Deus não queria que ele sacrificasse o filho. Só estava a testar, a provar o coração dele. E Abraão demonstrou a sua lealdade para com Deus. Depois vocês podem ler no livro de Esther como Mordecai foi leal. Vocês sabem a história entre Mordecai e Hamã. E Mordecai foi leal e revelou uma tentativa de assassinar o rei. Podem ler isso em Esther, capítulo 2, 21 a 23. E depois, no capítulo 6, foi recompensado por causa disso. Vê-se a história de Cloé, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, que foi leal porque relatou os pecados, os problemas que existiam na igreja de Coríntios. E por isso a carta de 1 Coríntios. Vê-se também em Gênesis capítulo 37, como José foi leal e relatou a má conduta dos seus irmãos. Pois vê-se o Sadraque, Misaque e Abednego, que foram leais a Deus e que estiveram prontos a irem para aquela fornaça em Daniel 3, e Deus os salvou. E por isso vemos vários exemplos de lealdade. Na Bíblia também há vários exemplos de deslealdade. Satanás foi desleal inicialmente. O Adão e a Eva foram desleais, não foram leais. O Absalão, em 2 Samuel 15, versículos 1 a 6, não foi leal. O Aiotofel, que era um conselheiro muito inteligente, e sempre que ele dava um conselho era bom, mas tornou-se desleal para David, porque queria uma vantagem para ele próprio, porque a lealdade era para ele próprio. Leem isso em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12 a 31. Depois vê-se o Judas Iscariotes, que foi desleal para com Jesus Cristo. E por isso, há vários exemplos na Bíblia de lealdade e deslealdade. E vê-se que Deus quer a lealdade. A lealdade é demonstrada em coisas pequenas. Queridos irmãos, a lealdade é demonstrada em coisas pequenas. Porque as coisas grandes podem ser uma exibição, uma vaidade. Mas em coisas pequenas, em coisas privativas, em coisas que as pessoas não veem, vê-se a verdadeira lealdade e Deus vê os corações. A lealdade à sua esposa ou ao seu esposo. A lealdade aos seus colegas. A lealdade à sua família. Todos esses são testes que Deus permite. Vejam, por exemplo, em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 10 a 12. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A lealdade, a fidelidade é demonstrada no pouco, em coisas pequenas. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E por isso continua até o versículo 13, está a dizer, vocês não podem servir dois senhores. Têm que ser leais aos princípios de Deus. Isso é demonstrado em coisas pequenas, seja nas suas finanças. Como você tem cuidadinho com o seu dízimo. Isso, Deus vê o coração.
na maneira que você trata as outras pessoas. A lealdade no que pertence a outras pessoas. Assim como você trata as coisas de outras. Por exemplo, como você toma cuidado quando você vai para um hotel ou usa um carro de outra pessoa, como você tem cuidado para não estragar nada que pertence a outras. Isso demonstra uma lealdade, porque não é acerca de si próprio, mas é para com os outros. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Muitas vezes uma pessoa, como ministro, visita pessoas e tudo que as pessoas falam é acerca de como elas têm um bom caráter, como são uma boa pessoa, eu nunca faria isto, sou sempre leal, mas olha, as outras pessoas estão-me a atacar, mas estão sempre a falar, certas pessoas estão sempre a falar acerca de como elas são boas pessoas. E veja aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade. Sim, proclamam como são boas pessoas, como são dignos, é a minha dignidade, eu nunca faria isto, nunca faria aquilo. Proclamam a sua própria benignidade. Mas o homem fidedigno, quem o achará? Mas o homem que seja de verdade leal, quem é que o achará? Quem é a verdadeira pessoa que realmente é leal? Vê-se essa lealdade? Como apresenta essa lealdade para com coisas de outros em coisas pequenas? É uma tristeza quando se vai a uma cidade e há porcaria e lixo pela estrada inteira. Demonstra a atitude desleal do povo dessa cidade. Porque se fossem leal, tomavam conta do que não era deles e por isso não deitavam as coisas para a rua. Tinham cuidado. Se querem deitar qualquer coisa fora, guardavam até chegarem a uma caixa de lixo e depois deitavam na caixa de lixo. Quando eu ando nas cidades e vejo a porcaria, a sujidade nas cidades, isso me entristece muito. Porque se vê uma atitude que não é segundo Deus. Pensem nisso. Pensem nisso. Mas, por isso, vamos ver as seis áreas de sermos realmente leais. E a sétima vamos ver que vai ser uma recompensa por essa lealdade. E a primeira área de que precisamos ser leais, ou perguntar a nós próprios se somos leais neste ponto, é o seguinte: somos leais a Deus? Você é leal a Deus? Eu sou leal a Deus? Todos nós temos que perguntar isto a nós próprios. Somos leais a Deus? Você e eu temos que ser fiéis para com Deus. Agora. Porque estamos a ser treinados agora para governar no mundo vindouro. Se você não é leal agora, como é que Deus pode dar a você as riquezas do mundo vindouro? Você tem que praticar lealdade a Deus agora. Porque, ao fim de contas, você é um líder na sua própria área de influência. Por exemplo, na sua casa.
na sua área onde você trabalha, no seu escritório, ou na sua sala, ou na área em que você vive ou em que você anda, o seu exemplo como uma pessoa é um exemplo que demonstra lealdade a Deus? Vai ser o caso que a sua família e os seus colegas no seu trabalho, os colegas com quem você trabalha, os seus colegas, os seus amigos, com pessoas que convive, as pessoas que você encontra dia a dia na estrada, na rua, essas pessoas vão estar um dia, isto é a minha pergunta, essas pessoas vão estar um dia gratos a você. Porque um dia, no futuro, quando essas pessoas forem chamadas para o reino de Deus, vão olhar para trás e ver o seu exemplo e dizer, ahá, agora entendo. E vão dar graças a Deus pelo que você está a fazer hoje. Vão essas pessoas ser capazes de dizer isso acerca de você? Porque você é um exemplo, você é leal a Deus hoje? Você é leal a Deus? Pergunta. Você é leal à Igreja de Deus? Você é leal ao que Deus faz? Veja aqui em João capítulo 7, versículo 18. João 7, capítulo 18. Está aqui Jesus Cristo a falar. E ele diz no capítulo 7, João 7, versículo 18. Diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Quem está a falar, olha, eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz isto, eu, em mim, eu. Está a falar da sua própria glória. É uma coisa para mim, é interna. Para mim, é lealdade a mim, ao próprio. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Esse é leal àquele que lhe deu uma instrução de fazer uma obra. É leal a Deus. E nele não há injustiça. E por isso vejam como Jesus Cristo continuou esse princípio no capítulo 8 de João, versículo 50. Diz assim: eu não procuro a minha própria glória. Eu não procuro a minha própria glória. Jesus Cristo não estava à busca da sua própria glória, estava à busca da glória do Pai. Por isso era fiel e era leal ao Pai. Porque estava a servir as instruções do Pai e a servir aos outros. Jesus Cristo provou a sua fidelidade, a sua lealdade ao Pai, submetendo-se à vontade do Pai e fazendo o que o Pai queria que ele fizesse. Vejam então em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 35. Marcos 8, versículo 35. 8:35. Diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Porque
está a demonstrar uma lealdade, um cuidado à sua própria vida. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Porque a lealdade é para com Deus, é para com o Evangelho de Deus, do Pai, o Evangelho de Cristo, a boa nova do reino de Deus. E por isso, você exalta-se ou glorifica-se a si próprio, continuamente apontando a si próprio e dizer, olha, a minha dignidade, eu nunca faria isto. Se você está a fazer isso, então não está a demonstrar uma benignidade ou uma lealdade para com Deus. Por exemplo, você, um dia, fará um compromisso, ou alguns de vocês fizeram um compromisso para servir a Deus ao batismo. Entendendo que tinham que guardar o sábado, entendendo que tinham que guardar os dias santos de Deus, entendendo que Jesus Cristo, o Cristo, é o Filho de Deus que deu a sua própria vida por nós. Entendendo isso tudo, entendendo o grande sacrifício de Cristo, você fez um compromisso, um voto ao batismo. Em Hebreus capítulo 6, fala acerca desse ponto. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, diz assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, isto é, uma vez que de facto entenderam o significado deste batismo e provaram o dom celestial, e sim, e receberam o dom do Espírito Santo de Deus. Provaram este dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, praticando, vivendo e participando no que o Espírito Santo nos diz para fazer no caminho de santificação. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Isto é, voltaram para trás. Você, ao batismo, fez um voto, fez um compromisso de andar para a frente. Não pode agora andar para trás. De propósito. Não pode. Porque diz assim, se você cai, se você volta para trás, de propósito. Diz assim, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, a uma vergonha. E Deus não permite. Jesus Cristo não morreu 2 vezes. Morreu uma vez e chega. E por isso, quando você faz ou fez o compromisso ao batismo, ou quando você fizer o compromisso do verdadeiro batismo cristão, entendendo o que está a comprometer, você não pode andar para trás. E por isso nós na Igreja de Deus não batizamos pessoas assim facilmente. Temos conselhos, temos perguntas, temos muito cuidado antes de batizar uma pessoa. Muito cuidado. Porque essa pessoa tem que aprender o que é esse compromisso. Tem que saber, tem que conhecer. E saber que tem que ser leal até ao fim. Por isso é que diz, vencer até ao fim. Temos que vencer até ao fim. Por isso, a primeira pergunta que eu tenho aqui é, você é leal a Deus? A segunda pergunta que tenho é, você é leal ao trabalho de Deus? Você é leal à obra de Deus? O que é lealdade? Lealdade é ser fiel a uma causa, a
a um propósito, a um objetivo, a uma meta. Propósito de Deus e propósito ao objetivo, à meta que Deus nos dá. E Deus nos dá uma obra para fazermos. Qual é a obra que você tem que fazer? A obra de Deus. Você já perguntou a si mesmo? Qual é a obra que Deus está a dar a você? E você está a ser leal a essa obra, esse trabalho, essa responsabilidade que Deus está a dar a você. Está a ser leal ou não? E Deus sabe se você está a ser leal pela maneira que você se comporta hoje em dia, agora. Vejam em João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus Cristo é de ser leal àquele que lhe enviou e fazer o trabalho, a obra daquele que lhe enviou, fazê-la e completá-la. É ser leal à obra de Deus que Deus deu a ele. E você, a sua comida é ser leal ao que Deus deu a você para você fazer? Por exemplo, se você não é leal à sua equipe, se você está num jogo de futebol, é um dos jogadores do jogo de futebol, e você não é leal à equipe, você começa a tirar, a chutar a bola contra a sua equipe, contra a sua própria baliza, você não vai ficar na equipe muito tempo. Não, não vai. Porque se você é desleal à sua equipe, você vai ser removido da sua equipe. Você quer que Deus o tire da equipe dele? Você quer que Deus tire você da equipe de Deus? Por isso você e eu precisamos nos submeter, dando tempo e orando pela obra de Deus. Em primeiro lugar, você sabe o que é a obra de Deus? Você sabe o que é a obra de Deus hoje na Terra? Sim, se você nem sabe, como é que você a pode fazer? Você sabe onde é que a obra de Deus está a ser feita hoje na Terra? E você está a suportar essa obra? Talvez você não seja o capitão da equipa ou um dos grandes, digamos assim, jogadores. Talvez seja um jogador mais pequenino atrás. Todos nós somos jogadores mais pequeninos atrás na obra de Deus, não somos pessoas importantes. Mas você está a fazer a sua responsabilidade com toda a força que pode a suportar a obra de Deus, embora seja aqui atrás. Você está a ser leal no seu dízimo, nas suas ofertas, nas suas orações e na obra de Deus em você próprio. Isto é, pondo de fora o velho homem e pondo o novo homem na sua vida. No mundo da manhã, você terá que estar na linha da frente. Hoje em dia você está na linha de trás. No mundo da manhã você estará na linha da frente, se você for leal hoje, agora. E por isso você está a preparar-se agora para ser leal, para que possa ter essa posição no mundo da manhã,
Porque senão é capaz nem sequer entrar no reino de Deus. Terceiro ponto. Você é leal para aqueles que Deus põe acima de você. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, versículo 17. Hebreus 1:3, versículo 17. Diz assim: obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, pois estão a fazer isso para o bem da vossa vida. A vossa alma é a vossa vida, porque somos uma alma vivente, porque quando estamos mortos já não acabamos de ser uma alma, já não é uma alma. Quando estamos mortos, a alma que peca morre. E por isso somos uma alma viva. E por isso diz assim, como estava a ler aqui, no versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Nós, como os guias, nós, como os líderes, temos que dar contas a Deus. Se de facto estamos a dar a vocês, por exemplo, boa comida, boa alimentação, cuidado, material, para vocês poderem aprender, para vocês mudarem, arrependerem-se e fazer a obra de Deus na vossa própria vida. Tirar o velho homem e pôr o novo homem na vossa própria vida, além de ajudar a obra de Deus com dízimos e ofertas. Queridos irmãos, nós estamos aqui a fazer a obra de Deus, a pregar o evangelho do reino de Deus como testemunha a todas as nações, e depois o fim virá. Isto é a obra de Deus. Diz assim, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria. Sim, se você está a ajudar os guias, os pastores, os líderes da Igreja de Deus, então isso dá alegria a esses líderes, a esses guias, a esses pastores. E não faz com que eles estejam a gemer, estejam a fazer a obra, mas gemendo. Queridos irmãos, você é leal àqueles que Deus põe sobre você. Quarta pergunta. Você é leal ao seu patrão na companhia em que você trabalha? Lembre-se que ser leal a um trabalho, a uma obra, não é simplesmente ser leal a promessas ou a instruções. Porque ser leal ao seu trabalho, você sabe o que precisa fazer e faz sem lhe pedirem, sem lhe darem instruções, sem ter que fazer promessas, faz voluntariamente, porque é leal a esse emprego que você tem, a esse patrão que você tem, a essa companhia, a esse gerente, a esse patrão. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Vocês, que são servos, que são empregados de uma companhia, considerem dignos de toda a honra o próprio patrão, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemiados. Também os que têm Senhor fiel, isto é, vocês que tenham a felicidade de ter um patrão que seja um cristão, não o tratem com desrespeito
porque é irmão. Pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. E depois diz assim, Paulo a Timóteo, ensina e recomenda estas coisas. E é exatamente o que eu estou a fazer, queridos irmãos. Vejam também em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, ao seu patrão. Os empregados de uma companhia sejam em tudo obedientes ao patrão, ao seu patrão na empresa em que você trabalha. Dando-lhe um motivo de satisfação. E não sejam respondões. Não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade ao patrão da vossa empresa aonde trabalham. Não furtem, não roubem, ou é só um lapisinho, ou só um lápis pequenino, ou é só uma coisinha pequenina, um clip, ou uma coisinha. Não furtem. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? É Jesus Cristo. Por isso, não estejam a destruir a doutrina de Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Salvador. Sim, às vezes há conflitos de lealdade. E nisso temos Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29, que diz, Atos 5, versículo 29, que diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se há um conflito, devemos obedecer a Deus primeiro. Por isso, obedecemos aos nossos patrões no Senhor. Desde que não haja conflito. Vejam também Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios. Versículos 5 a 7. Diz assim, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, obedecei ao vosso patrão, segundo a carne, o vosso patrão segundo a carne. Não está a falar aqui do Senhor Jesus Cristo. Com temor e tremor. Respeitem o vosso patrão físico na carne com temor e tremor. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, não é só fazer o que ele quer quando ele está a olhar, quando ele não está a olhar, não está a servir. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo o coração à vontade de Deus. Isto é servir quando eles nem estão a olhar. Vocês sabem o que é a obra, o que é que têm que fazer e fazem. Continuando então a ler, no versículo 7. Servindo de bondade, como ao Senhor, e não como a homens. Se você está a servir o seu patrão, é como se estivesse a servir a Jesus Cristo. Mas se há um conflito entre as instruções, tem que obedecer a Deus primeiro. Vejam 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 19. Diz assim, servos, sendo submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Isto é, empregados, sejam responsáveis trabalhadores ao vosso patrão. Não somente se for bom e cordato, não só se ele for um bom patrão, uma pessoa gentilosa, gentil, uma pessoa amigável, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Se o seu patrão não é o bom, você ainda tem que o obedecer.
no Senhor, desde que seja de acordo com as leis de Deus. Queridos irmãos, lealdade significa que você tem que ser honesto, você tem que ser diligente, bom trabalhador no seu emprego, você não pode ser tardio, chegar tarde e sair cedo, e não pode estar continuamente ausente, com desculpas, e simplesmente tirar ausência. Não pode ser preguiçoso na maneira de trabalhar. Isso não é lealdade. Vejam em Provérbios 25, versículo 19. Provérbios 25, versículo 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Você sabe, se você tem um dente quebrado, você não pode mastigar aí. Não pode pôr força nenhuma nesse lado. Se você tem um pé que não esteja firme, que tenha uma dor, que você não consegue andar nesse pé, não pode pôr peso nele. É a mesma coisa como a pessoa desleal. Você não pode pôr confiança na pessoa desleal. Isso não é o que Deus quer. Você tem que ser leal ao seu patrão, dentro das leis de Deus, está claro, como disse várias vezes. E por isso está aqui a sua pergunta. Você é como se fosse um dente quebrado ou como um pé sem firmeza para o seu patrão? Ou você é leal ao seu patrão na sua empresa? Queridos irmãos, nós precisamos de ser leais para aqueles acima, assim como leais àqueles debaixo de nós. Vejam em Efésios, isso é o ponto seguinte. O Efésio, capítulo 6. Sexto capítulo de Efésios. Versículo 8 e 9. Efésios. Você é leal àqueles debaixo de você? Se você é um patrão, você é leal àqueles debaixo de você? Vejam aqui Efésios capítulo 6, versículo 8 a 9. Diz assim: certos que cada um, se tiver alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, vós que são patrões ou gerentes numa companhia, que tenham pessoal a trabalhar debaixo de vocês, a servir a vocês, de igual modo procederei para com eles, deixando as ameaças. Não estejam a ameaçar as pessoas, mas sejam bons patrões, com carinho e cuidado para essas pessoas, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que com Ele não há exceção de pessoas. E por isso, tenham cuidado. Trate os seus empregados com justiça e equidade, igualmente uns aos outros. Lembrem-se que Deus é leal a você, é fiel a você. Deus é o grande patrão que é fiel a você. Então você tem que ser fiel aos seus subordinados. E outro ponto, você é leal à sua palavra? Vejam comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 33. Mateus 5, 33. E estamos a ver aqui várias coisas. Precisamos ser leal a Deus, leal à obra de Deus, leal aos nossos patrões, leal à nossa obra, ao nosso trabalho,
leal àqueles que estão acima de nós, leal àqueles que estão abaixo de nós, mas a nossa palavra tem que ser leal também. Tem que ser uma palavra fiel. Vejam aqui em Mateus 5, 33. Diz assim, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum, precisam de jurar, porque se a vossa palavra é boa, por que jurar? Se a vossa palavra é fiel, e o vosso sim é sim, e o vosso não é não, por que jurar? Não jurem, porque não precisam de jurar, porque a vossa palavra é fiel. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por trono de Deus, nem pela terra, nem por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem juras pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra fiel. Fiel. Sim. Deixe o sim ser sim e o não ser não. O que disto passar vem do maligno. E por isso, você, como um verdadeiro cristão, não precisa de ter nada à sua volta para suportar o que você diz. Você não precisa de jurar, não precisa de nada. Por quê? Porque a sua palavra é fiel, é justa, tal como a palavra de Deus é. O 9º mandamento diz, não dês falso testemunho. Diz a verdade. Se você, por alguma razão, diz que vai fazer uma coisa e ao fim de contas não consegue fazer, você tem que explicar e pedir desculpas. Nós temos que ser fiéis e leais à nossa palavra. Nós temos que estabelecer uma reputação de ser pessoas da nossa palavra. Nós vamos ser membros da família de Deus. E Deus não pode mentir. E para sermos membros dessa família não podemos mentir. Temos que provar agora que somos leais. E finalmente, queridos irmãos, a fidelidade vai receber uma recompensa. A fidelidade vai ser recompensada. Sim. Aqueles que vão estar com Jesus Cristo são os chamados, são não só os chamados, mas os escolhidos e os fiéis. Vejam comigo em Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo 13 e 14. Basta ler versículo 14. Está a falar das pessoas que vão lutar contra o Cordeiro e vão lutar contra, e o Cordeiro os vencerá, diz no versículo 14, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com Ele. Somos chamados. Temos que responder a essa chamada para sermos escolhidos. E depois temos que ser fiéis até ao fim para podermos estar com Ele quando Ele voltar. Vejam também Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas aqui está o ponto que eu quero enfatizar. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos irmãos, fidelidade é importante. Aqueles que estarão com Jesus Cristo são fiéis. Precisamos de ser fiéis até à morte para estarmos com Ele. Esses receberão a coroa da vida eterna.